Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Queira tomar o vosso assento, por gentileza, fique à vontade, debaixo dessa nuvem de glória que repousa sobre Guaianazes. Querido, sem delonga, abra sua Bíblia comigo, o exemplar da Bíblia Sagrada que você certamente trouxe, no livro da Revelação, livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 7. É a temática proposta desse abençoadíssimo congresso. Enquanto a igreja localiza o texto bíblico, quero externar a Deus a minha gratidão, estar nessa casa de oração, louvores a Deus, pela vida do muito digno servo de Deus, abnegado príncipe do Senhor, pastor setorial, pastor Jeremias Borges. Obrigado pelo carinho, homem de Deus, que tem sido uma referência para a nossa geração, mestre de todos nós, que Deus abençoe. Em nome de quem quero cumprimentar todo o corpo de obreiros, que Deus os abençoe, rogo-os as vossas orações. Me faço acompanhado também da minha querida esposa, a cantora Suzana Lopes. Para quem não sabe, ela fez um voto para casar comigo, aí Deus foi lá e honrou ela, né? É brincadeira. Queridos, Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 7. Quem encontrou o texto referido, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz o texto, Apocalipse capítulo 19, versículo 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa se preparou. Versículo de número 11 encerra a leitura. Eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Eu não poderia deixar de ler esse versículo também, aproveitando o ensejo, 16. E ele tem sobre as suas vestes e sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem dessa noite é direcionada do trono da graça para o meu teu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus dará a resposta da sua adoração. Fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool. Demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. O texto de Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e diante, trata-nos a respeito de um dos temas mais importantes dentro da escatologia geral, aplicada à igreja de Cristo, chamada bodas do Cordeiro, ou bodas do Cordeiro. O contexto bíblico nos apresenta essa festa da revelação da glória do Deus Todo-Poderoso. A sua noiva é o Cristo verdadeiro, apresentando a sua noiva comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro ao Senhor, o nosso Deus, Deus Pai. O contexto bíblico nos apresenta, é importante analisarmos o texto e o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quem escreve esse livro é conhecido por toda a igreja como discípulo amado, que escreve o quarto evangelho que leva o seu nome, o apóstolo João. O termo João em grego é Ionãs, que nada mais é do que agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus para o homem. O contexto bíblico apresenta que João fora o discípulo mais novo a ser chamado para o ministério terreno de Cristo com aproximadamente 24 anos de idade, escrevendo o quarto evangelho, 3 epístolas universais e único livro do Novo Testamento profético, a saber, o livro de Apocalipse.
O contexto bíblico declara que no Evangelho ele é considerado também como teólogo dos apóstolos, porque ele vai fazer simplesmente a defesa, contrariando a heresia do século I e século II da era cristã, a heresia gnóstica, que pregava, disseminava e ensinava que Jesus Cristo, ele não veio em carne e osso e muito menos ressuscitou. Ele era simplesmente possuidor de um corpo docético. O termo docético em grego significa parecer, um corpo fantasmagórico. Porém, João, na sua primeira epístola universal, capítulo 4, ele declara: aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne e ressuscitou ao terceiro dia, este não tem a vida eterna. João, logo no seu prólogo do capítulo 1, versículo 1, ele declara: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é? A palavra encarnada, Jesus Cristo. O texto bíblico declara que nesse período João vai receber a revelação do Apocalipse aproximadamente no ano 90, 95 depois de Cristo. Você sabe melhor do que eu que o termo Apocalipse, ele vem de dois vocábulos do grego. O primeiro é apo, que significa tirar de, e o segundo calumina, que significa véu, tirar do véu. O termo Apocalipse significa revelação, tirado do véu, mostrar aquilo que está em oculto. Eu costumo dizer que o livro do Apocalipse, ele trata a respeito do começo do fim e o fim do começo. Dentro do contexto bíblico apresentado, este mesmo livro é possuidor de 22 capítulos, 12 mil palavras, 404 versículos e 7 bem-aventuranças. E como já dizia o pregador evangelista Billy Graham, que já dorme no Senhor, ele disse: para a igreja está tudo certo, porque eu já li a última página da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E o que está escrito lá? A vitória do povo de Deus para a glória do Deus vivo. O contexto vai nos apresentar que o livro do Apocalipse, ele tem por certo no mínimo 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista e idealista. Mas quem escreve este livro, ele vai aplicar em 3 partes interessantes. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, o próprio Cristo declara: escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. João, agora exilado na ilha chamada Patmos, João foi o último discípulo do ministério apostólico de Jesus a morrer, e morrer de morte natural. O contexto bíblico declara: a história da igreja vai gritar, dizendo que Domiciano, sucessor do imperador Nero, que havia praticado suicídio na Roma antiga, o texto bíblico declara, e a história da igreja, melhor dizendo, vai declarar que João agora fora jogado do pináculo do templo. Não conseguiram parar a voz daquele que é o último dos apóstolos. O texto bíblico declara também, a história vai declarar, que ele for exilado na ilha chamada Patmos. Como já não conseguia matar, o texto e a história da igreja vai gritar, dizendo da seguinte maneira: simplesmente João, o homem simplesmente agora não mais robusto como jovem, mas simplesmente o Senhor de idade, com a pele enrugada, cabelo branco, corpo quase que catavérico devido à perseguição. Domiciano vai dar ordem para encher um tacho de azeite borbulhando. Vão pegar o corpo de João quase que catavérico, colocar neste tacho de azeite borbulhando, e segundo a história vai declarar, era uma das mortes mais terríveis e agonizantes. Porém, quando Domiciano vai virar as costas, segundo a história da igreja, para ver o grito de morte de João, João brada do meio do tacho de azeite borbulhando, dizendo: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. Deixa eu profetizar nessa pequena introdução para quem trouxe glória a Deus na alma. Quem é que pode matar aquele que Deus escolheu para viver? Quem é que pode parar aquele que Deus escolheu para caminhar? Quem é que pode retroceder a mão do Todo-Poderoso? E nessa pequena introdução quero profetizar para quem veio adorar. Isaías capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, porque operando eu, quem me impedirá?
Súria Calamaia. O texto bíblico declara que João caminha na revelação. Domiciano não podendo mais matá-lo porque a morte fugia, porque o príncipe da vida chegou. Domiciano agora vai exilar João na ilha chamada Patmos. O termo Patmos no original grego significa mortal. Esta ilha ficava a cerca de 64, 84 quilômetros a sudoeste da cidade de Éfeso, a quarta maior cidade do Império Romano da era cristã. Mas o texto bíblico declara que Domiciano simplesmente isolou João. Mas aquele que tem um amigo fiel não fica sozinho. O texto bíblico declara que João fora arrebatado até o dia do Senhor. Abriu-se uma porta no céu e ouve-se uma voz que dizia: vem e mostrar-te as coisas que devem acontecer. Oh meu Deus, tem alguém que já entendeu ali? A raiva do Império Romano era essa, é que quando eles fecham uma porta embaixo, Deus abre uma porta em cima. De Calassúria Daramaia. Tem alguém que já entendeu ali? Enquanto o diabo está perseguindo, fica tranquilo, a porta para quem é fiel está aberta no céu de glória. Nessa noite tem porta aberta. Ele caminha. E o texto bíblico declara que ele agora recebe a revelação. E ele agora arrebatado até o dia do Senhor. O texto bíblico declara que ele ouve uma voz como que de trombeta, que dizia: escreve as 7 igrejas que são na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. No meio dos 7 castiçais de ouro. Se tu não der glória com isso, só em 2023 agora. João é o único discípulo da história bíblica que viu o corpo de Cristo na terra, viu Cristo crucificado, viu o corpo ressurreto e agora está vendo o corpo glorificado. O texto declara: eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Como? Parado? Não. Andando no meio dos 7 castiçais de ouro. Guarda isso, leva para casa, porque é de graça e até rimou agora. O Espírito de Deus não é estático. Desde o princípio o Espírito se movia, o Filho se move e Deus se move pela sua igreja. Quando João olha, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Como é que ele era, João? Os seus olhos eram como chama de fogo. O seu cabelo branco como a lã, puro como a neve. Ele no seu peito tinha um cinturão de ouro. Ele estava vestido de uma roupa talar branca até os pés. E da sua boca saiu uma espada aguda afiada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol semelhante, brilhando ao meio-dia. E olhei para os pés dele. Como é que eram os pés dele, João? Os seus pés eram como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente. E eu caí como morto aos teus pés. Porém, ele tocou a sua destra em mim. E disse: senhores, João, não temas, sou eu, o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que morreu, mas está vivo para todos sempre. Alamarassúria. O que nos chama a atenção, pastor Jeremias Borges, é que João, quando olha para o rosto, ele não cai. Quando ele olha para o cabelo branco, ele não cai. Quando ele olha para o cinturão, ele não cai. A única coisa que diz que João caiu como morto foi quando ele olhou para os pés. Porque qualquer encontro com Cristo não te faz pular primeiro, te faz cair aos pés dele. Vai doer, mas dá glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Pregador avivalista John Wesley declarou: a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O que é conversão? Mudança de rota. Santificação, mudança de caráter. João agora cai como morto aos pés daquele que vive e reina. E o detalhe importante, Jesus faz a expressão eu sou, ou sou eu. Em grego significa dizer ego em mim, que significa dizer no original: eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Tem alguém que não entendeu? Vou repetir.
Ego em mim. Eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Quem pode adorar aquele que vive e reina? Quando João cai, a revelação chega. E detalhe importante, a revelação só chega quando João cai. Sabe por quê? Porque Deus não dá revelação para quem está de pé. Deus dá revelação para quem está aos pés dele. A revelação chega. João agora vai fazer uma sequência de 4 números 7 para me concluir devido ao horário. Entra no texto e vai embora dando glória a Deus. E o texto bíblico declara os 4 setes da Bíblia, a sequência: 7 igrejas, 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. E o contexto bíblico nos apresenta dentro da visão capitular pentecostal do livro do Apocalipse. Capítulo 1, as coisas que viste. Capítulo 2 e 3, as coisas que são. Capítulo 4, a igreja arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. Capítulo 6 ao 18 de Apocalipse, a grande tribulação. Capítulo 19, o aparecimento pessoal de Cristo com poder e grande glória. Capítulo 20, juízo e milênio, mas capítulo 21 e 22, estado perfeito e eterno. O texto bíblico declara dentro da visão. Quem acredita ainda no arrebatamento da igreja? Deixa eu ver nessa noite. O contexto bíblico nos apresenta, dentro da nossa visão da Assembleia de Deus pré-milenista, dispensacionalista, que nós aplicamos agora a primeira teoria de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E depois, nós os que tivermos vivos seremos arrebatados. Eu vou falar até você da glória. Arrebatados, arrebatados, arrebatados. Arrebatados com o Senhor nos ares. Paulo vai fazer a diferenciação entre alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel, trombeta de Deus para as nações. Pastor Aleph, o que é alarido? Alarido no contexto romano da época era o barulho que identificava que o general estava chegando. Tem um obreiro aqui que deu glória, eu vou repetir. Alarido é o significado que o general está chegando. Quando o general aparece, soldados e soldaliza diante do general. Aí vem Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha o doutor falando em mistério. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A analogia de Paulo aqui, dormir, significa morrer. Nem todos vão morrer, porém, para chegar lá, tem que ser transformado aqui primeiro. Paulo vai caminhando na revelação, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. A percepção aqui de num piscar de olhos, não é esse piscar de olhos que você dá com sono em uma vigília. Esse piscar de olhos aqui significa dizer 7,30 milésimos de segundo. Menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. Menos de um segundo para estar diante do leão da tribo de Judá. Aí Paulo vai trabalhando o texto. Porque convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita. O que está escrito vai se cumprir. O que é, Paulo? Tragada foi a morte na vitória. Aí como é que a igreja vai subir? O apóstolo Paulo vai subir assim, ó, cantando e dizendo: cadê a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor Jesus. Jesus. Com a permissão do pastor Jeremias, olhe para o crente mais bonito que está ao teu lado, diga: é hoje. Está fraco, diga: é hoje. Diga: enquanto você adora aqui, é só ensaio. Porque lá em cima vai ser eternamente adorando, bendizendo, glorificando. Adora porque Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja arrebatada. Corpo transformado, 3 classes do corpo: incorruptível, glorioso e imortal.
incorruptível porque a corrupção não toca, imortal porque a morte não toca, e glorioso porque será eterno. O seu corpo será o corpo semelhante ao de Cristo. Pastor, me prova na Bíblia. Provo. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Porque a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 21. O qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Se você não entendeu isso ainda, é porque você ainda não deu glória. Quer ver? Ele morreu, ressuscitou por causa de você, e ainda por cima, você não vai ter corpo de anjo, vai ter o corpo semelhante ao corpo de glória de Cristo. 1 João capítulo 3, versículo 2, assim como ele é, o veremos e seremos. Quando a igreja for arrebatada, corpo de glória, manifestação da glória, arrebatamento. O termo arrebatamento veio do verbo grego harpazo, que significa arrancar com raiz e tudo, que é aplicado dentro do latim, da Vulgata Latina por Jerônimo, que significa rapturo, que é raptar. Ou seja, Jesus vai praticar o maior raptamento da história da humanidade.